Também conhecida como síndrome do esgotamento, a síndrome de burnout tem se tornado cada vez mais comum em nossos dias. Por isso, no Viva Saúde de hoje, nós vamos esclarecer mais sobre esse assunto e vamos falar sobre como preveni-lo. Não saia daí, já estamos no ar. Vamos falar no Viva Saúde de hoje sobre síndrome de burnout. Você já deve ter ouvido falar sobre essa síndrome, mas hoje nós vamos esclarecer mais sobre esse assunto, recebendo aqui no Viva Saúde a médica de família, a doutora Giglioli Romancini Lin. Muito obrigada pela tua presença, doutora. Eu que agradeço o convite, Alki. E também a psicóloga da Unimed, a Cleusa Brígido. Muito obrigada também por estar aqui com a gente, Cleusa. Agradeço também a oportunidade. Vamos falar então sobre esse assunto, né? A gente conversava um pouquinho antes de começar e é importante dizer, esclarecer que a síndrome de burnout é caracterizada por esse esgotamento, a gente vai entender melhor por quê, mas principalmente associada à questão ocupacional, ao trabalho. Esse quadro tem se agravado ao longo da pandemia, né? A gente também vai entender melhor por quê. E eu queria começar essa conversa perguntando o seguinte: qual é a diferença de um quadro de estresse para a síndrome de burnout? Doutora, pode começar esclarecendo? Posso sim. Antes de mais nada, é super importante que a gente trazer esse tema, porque o burnout ele foi enquadrado agora pela OMS, dia 1º de janeiro de 2021, como uma doença ocupacional pertencendo ali à CID-11, que é aquela classificação internacional de doenças. E isso é bastante interessante porque se trata de fato de um esgotamento, de uma exaustão emocional, o burnout, uma fogueira que perdeu o combustível, né? Justamente diretamente associada ao trabalho, então implicada às atividades laborais. A gente tem pouquíssimos dados epidemiológicos dessa síndrome. Foi feito um levantamento em 2019 entre os trabalhadores brasileiros e se viu que 72% deles tinham algum grau de estresse, mas 32% desses trabalhadores configuravam mesmo como síndrome de burnout, ou seja, preenchiam os 3 critérios, os 3 sintomas centrais dessa síndrome, que seria essa exaustão emocional, sentimento de desrealização, assim, a gente não consegue mais se sentir satisfeito de estar exercendo aquela função, e também sentimento de cinismo. A literatura ela traz como um sentimento de distanciamento emocional, por exemplo, um profissional da saúde, um médico que passa a tratar o paciente às vezes como um objeto, se distancia de uma maneira a perder aquela empatia, aquele contato, tamanho sofrimento emocional dele. Então, imagine que se a gente levar em consideração que 32% dos brasileiros trabalhadores possuem síndrome de burnout, a gente está falando em 33 milhões de pessoas. Então, é um dado absolutamente assustador para a gente e que precisa, de fato, desse ambiente de troca, de falar a respeito desse assunto para a gente conscientizar mesmo a população e acender um alerta para quando aí procurar uma ajuda especializada com relação a isso. Falasse nesse detalhe, doutora, porque assim, a gente tem os dados, mas a gente não está considerando aqui as pessoas que não se manifestam, que continuam se esforçando e fazendo e tentando romper seus limites, né? E num quadro já de patologia, né? Vamos dizer assim, mas não considerando os seus próprios problemas, ou não se abrindo, ou achando que isso, né, não é bem assim, né? Então é importante realmente ter informação. Mas falando dessa questão do estresse, a gente está exposto ao estresse todos os dias,
né? O estresse faz parte da vida. Há quem diga, inclusive, que ele é saudável em algum momento, né? Em algum grau, né? A Cleusa vai estar aqui para né, esclarecer melhor, até porque nos desperta para algumas situações, nos dá sinais de que precisamos estar alertas, né? Enfim. Mas qual a diferença, Cleusa? Então, essa questão de que a gente realmente precisa de um pouco de estresse, né? Até para sair da cama de manhã, né? Porque é tão gostoso, não é? Um desconforto é necessário, né? Isso! Então, se a gente não liberar um pouquinho de cortisol ali de manhã, eu continuaria ali na minha caminha, quentinha, gostosa, o ar-condicionado, né? A gente realmente precisa. Agora, e falando da diferença, né? De um estresse, né? E eu lembro que o meu pai, uma época, né? Sei lá quanto, 35 anos atrás, né? Eu ouvi o meu pai, uma época, meu pai dizendo assim, né? Eu tô esgotado, eu tô com esgotamento. Eu não entendia o que era aquilo. E aí depois, estudando, eu vim entender, gente, aquilo que meu pai falava de esgotamento é o estresse, né? Então, na verdade, quando a gente fala em estresse, a palavra que mais sintetiza, no meu ponto de vista, é esgotamento, né? Porque é isso que acontece. É um esgotamento das forças, dessa força de ficar de pé, de fazer as coisas. É um esgotamento, inclusive, dos nutrientes, né? Então... Mas quando a gente fala de burnout, a gente fala de um estresse mais intenso, é isso? Não necessariamente. Eu posso ter um estresse bem intenso e não ser necessariamente o burnout, né? Sim. Então, a diferença desse esgotamento, de estresse que se chama burnout, é que o burnout seria o grau máximo do estresse, mas diretamente relacionado ao trabalho, né? Então, é quando eu sou muito cobrada, né? O excesso de trabalho, né? A gente às vezes atende pessoas assim que tô cansado, e aí a pessoa vai falando da rotina, né? E quando termina, só de ouvir a gente já está cansada, né? Então, o excesso de trabalho, cobranças, metas, né? O pessoal que é bancário, eu pego muito isso. Então, o pessoal que é bancário tem que ficar vendendo aquelas coisas e vendendo metas, né? Então, trabalhos com metas. Há, inclusive, algumas profissões que estão mais suscetíveis, né? A Cleusa falou dos bancários, mas tem os médicos. Os médicos, inclusive, existe um ranking de especialidades. A especialidade médica mais implicada ao burnout são os médicos intensivistas, aqueles que atuam em unidades de terapia intensiva. E, em segundo lugar, fica ruim para o meu lado, porque são os médicos de família e comunidade. É mesmo. Em terceiro lugar, os anestesistas. Saiu esse ranking recentemente. Mas não só os médicos, enfermeiros também, né? Os profissionais da saúde. Policiais, professores, motoristas de ônibus, exato, né? Também motor de ônibus e de caminhão também, né? Também tá nessa lista dos mais afetados, né? Mas me parece que a primeira vez que eles foi falado, né, nessa síndrome, foi com relação a médicos, né? Tudo começou... Porque lida com a questão da vida e da morte, né? Com as expectativas do paciente, que muitas vezes não são atendidas dentro daquilo que eles, né, realmente tinham como expectativas, né? Mas a gente sabe que com a pandemia, diversos profissionais precisaram... isso que eu ia falar, e todas, assim, essas são as principais, né? Mas no dia a dia, eu observo que em todas as áreas... Ninguém escapa, né? Não. Em todas as áreas, ninguém está imune ao burnout. Ninguém está imune. Inclusive, porque a pandemia, ela fez com que nós ficássemos absolutamente isolados dentro das nossas casas, lidando com o medo do adoecimento e da morte.
e também passamos a executar as atividades laborais e também a escola veio para dentro de casa Sim. com o ensino online. Então, imagina a gente restrito dentro de casa, sem muitas vezes poder reabastecer as energias no ambiente ao ar livre, lidando com todas aquelas demandas em tempo Do integral. trabalho, né? Foi algo que a gente nunca tinha vivenciado. Sim, porque se o burnout é o estresse do trabalho, mas muitas vezes esse estresse lá no trabalho, ele também é afetado pelas questões que eu vou trazer de casa, né? E foi isso que aconteceu na pandemia, que misturou tudo, né? A gente levou o trabalho para casa, muita gente ficou em home office, e aí onde aconteceu toda essa mudança, né? Então, uma coisa interessante, inclusive comigo também, né? Aquela reflexão assim, né? Nossa, eu nunca convivi tanto tempo com meu esposo. Nossa! Né? E a gente foi descobrindo coisas um do outro que, né, tanto tempo, nossa, eu nunca tinha percebido esse hábito, né? Mas foi o quê? Foi a rotina, a constância disso. E aí, isso acabou também, né, afetando, agravando esse quadro, agravando, né? Sim. Já que a gente está falando disso, assim, de agravamento de quadro, há pessoas com predisposição para o burnout? Eu acredito que sim, mas é importante a gente deixar bastante claro que o burnout ele não se trata apenas de se sentir sobrecarregado, se sentir esgotado, mas se trata de algo relacionado a uma perda da conexão psicológica com o ambiente que a gente está. Então, claro que tudo que a gente vai vivenciando, os demais aspectos da nossa vida, influenciam também no trabalho, como a Cleusa tinha dito, porque nós somos seres holísticos, integrais, a gente não consegue segmentar tudo em caixinhas, né? Mas é muito interessante essa questão da gente perder, às vezes, com o burnout, o propósito do nosso trabalho, de não ver mais sentido naquilo. Então, é uma perda da conexão psicológica que a gente pode ter. Pode acontecer, inclusive, de alguém gostar muito daquilo que faz, mas perder essa conexão, doutora? Com toda certeza. Então, quem gosta muito do que faz, ama muito o que faz, são pessoas suscetíveis a burnout. Por quê? Quem já não é tão conectado, não gosta tanto daquilo que faz, mas deu 6 horas, ele se manda para casa. Ele não tá, sabe? Chega o final de semana, ele, né, se desliga. Agora, uma pessoa que ama muito o que faz, aquela pessoa assim, não, eu amo fazer isso, é minha vida. Essa pessoa, ela estende mais, porque ela quer sempre tudo certinho. E ela se cobra mais. Se cobra mais. Ela desconecta menos do WhatsApp. Isso, porque ela está em casa, ela está preocupada com lá, ela sai pro final de semana, está preocupada com aquilo, sai de férias, está preocupada com aquilo. Então, as pessoas que fazem aquele, assim, por amor, né? Claro, todos devemos fazer por amor, mas as pessoas que realmente gostam, amam, são mais suscetíveis. É o bom e velho equilíbrio. Com certeza. Porque imaginem, com certeza. A pessoa ela pode ter um senso de propósito, de identidade, de motivação com aquele serviço que ela executa, com o trabalho, mas às vezes ela está numa instituição, numa empresa que não condiz aí com aquilo que ela tem de perspectiva. Então, às vezes aquelas metas muito agressivas, um ambiente de trabalho que não favorece uma colaboração entre os seus pares, um ambiente muitas vezes de competitividade, a ausência aí de momentos de descanso, de lazer. Então, imagina que seria, por exemplo, uma gestão, uma administração, uma instituição impactando diretamente na execução do trabalho dela. E assim, eu vejo assim, né? Uma pessoa muito insegura, né? Falando assim da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma personalidade... Traços de personalidade que podem levar ao burnout. Sim, isso.
Porque ela é muito insegura, uma pessoa que muito suscetível à opinião das outras pessoas, uma pessoa que facilmente desmorona e desmotiva. Baixa resiliência, às vezes. Isso, que foca no problema, a pessoa que já... Né, eu sou muito negativa, aquela pessoa que já é negativa. Remói aquelas situações picuinhas. Então, essa pessoa que tem essa personalidade, ela naturalmente vai ser mais suscetível. Então, a ideia... Por isso que, né, puxando um pouquinho aqui para o meu lado, né, pelo menos uma vez na vida, todos, né, deveríamos fazer uma terapia. Quem se sente, né, eu sou muito insegura, não, procura ajuda médica. Só o fato de ser ouvida, de verbalizar, já é um grande passo. Com né, certeza, até tirar aquele momento, né, de introspecção, de olhar para si, de tentar organizar a sua agenda. Né? Às vezes eu digo, gente, organiza a agenda uma vez por semana, tira aquele momento, né? Porque às vezes assim, a gente prioriza tanta coisa, né? Nós mulheres muitas vezes prioriza, né? O filho, o esposo, a casa, e ainda divide isso com a profissão, e muitas vezes quando chega na nossa... Esquece de fazer algo por si, né? Por si. Então eu digo, olha, se dê isso como um presente. É um momento, essas 2 horinhas que você tira, né? Vamos colocar ali, né? Transporte, mais o tempo de sessão, 2 horas. São 2 horinhas na semana que você vai tirar para você. Cleusa, mas há ainda um certo preconceito? As pessoas não buscam ou buscam e... não conta para ninguém que eu tô conversando contigo. Porque, assim, está muito associado ainda a algum distúrbio, porque o fato de buscar uma terapia, esse contato com o psicólogo, né, com a psicóloga, pode ser algo muito leve e muito simples, né? Mas tem ainda as pessoas que se preocupam assim, com o que os outros vão pensar, se eu estou fazendo terapia ou não. Sim, sim. Com certeza ainda tem. Bem menos do que há 20 e tantos anos atrás, quando eu me formei. Bem menos, né? Inclusive também homens procurando terapia, né? Então, comparado àquele tempo lá que eu me formei para agora, mudou muito essa realidade. Mas ainda precisa mudar. Ainda precisa. Ainda precisa mudar. Ainda precisa. E, inclusive, assim, algumas pessoas que estão em terapia, né? E eu percebo que a gente já está ali trabalhando e a pessoa não está evoluindo como seria, né, o desejável. E aí, assim, olha, eu acho que vai precisar de uma medicação, né? E tem pessoas que se assustam quando a gente fala, não, né? Você vai precisar ir no psiquiatra, fazer uma avaliação e ver uma medicação. Muitos ainda se assustam. Tem essa resistência. Tem né? essa resistência. E falando disso, né? Até com as medicações, né? Às vezes o médico prescreve, aí eles voltam pra gente. Eu não vou tomar porque eu vou ficar viciado e tal. Dependente, né? Dependente, e não é mais assim, né, doutora? Doutora, como é que é isso, assim? Porque tu lida também com essa realidade, né? Como médica de família. Sim, o tempo todo. Uma das demandas mais frequentes são essas relacionadas ao sofrimento emocional mesmo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior e o próprio burnout também, que nós temos visto bastante. Normalmente falando em tratamento, a psicoterapia é a primeira linha de tratamento, então a Cleusa está aqui justamente para mostrar a importância da psicoterapia, da terapia cognitivo-comportamental, enfim, na abordagem dessas questões, mas em alguns casos a gente também precisa lançar mão de medicamentos específicos. A gente precisa entender, se a gente vê a definição do burnout, saindo do forno ali, aquela classificação da CID-11, um estresse crônico diretamente relacionado ao trabalho. Esse estresse crônico, imagina o corpo sendo submetido a hormônios do estresse o tempo todo, né? Então, as nossas glândulas falou do cortisol, né? adrenais, o cortisol, a adrenalina. Ele vai pro cérebro, né? Isso. Como se fosse, eu li
acho que Marilda Lippe, alguém falando, é como se fosse um banho de ácido, o cortisol em excesso, né? Causa uma inflamação crônica mesmo. E aí, tudo isso a longo prazo, cronicamente, imagina que pode fazer com que a gente fique hipertenso, taquicárdico, não dorme direito, insônia. Insônia é um dos que mais aparecem. Que são os sinais do burnout, né? Sim, então imagine que muitas vezes a gente precisa lançar a mão de medicamentos que vão trazer uma diminuição desses hormônios do estresse para a gente voltar aí a ter uma produção de neurotransmissores mais adequada. Então é engraçado que a gente lidava muitas vezes com esse preconceito no passado, mas a gente explica para os pacientes que existe algo bioquímico acontecendo e que por isso que a gente não pode negligenciar esses aspectos emocionais, porque isso adoece fisicamente. Então, é importante ter esse acompanhamento médico, né, quando utilizar esse tipo de medicação para que possa assim, controlar essa dependência, essa não dependência. Né? Claro. E vamos dizer assim, que até um certo grau, só a psicoterapia dá conta. E depois que passa daquele limite, tem que associar psicoterapia e medicação. E quando já está lá no outro grau da exaustão, né? Muitas vezes tem que começar primeiro com a medicação, por quê? E aí depois a pessoa está um pouquinho melhor, aí vai para terapia. Por quê? Porque quando está no estado de exaustão, o cognitivo da pessoa, ele está alterado. Memória, raciocínio. Então a terapia ela acaba sendo quase que ineficaz, porque a pessoa ela não consegue acompanhar. E chega a ser, eu já peguei casos assim, em que a terapia, 1 hora de terapia, acaba sendo exaustivo para aquela pessoa, quando está lá. Está sendo confrontada ali também. Um sofrimento muito intenso, né? E, assim, e ficar ali, sabe, prestando atenção, falando, aquilo já é uma sobrecarga. Mas isso é um grau bem elevado, né? Mas eu já peguei alguns casos assim, né? Um outro sintoma que eu queria falar, que eu peguei, olhei aqui na minha colinha, que eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, né? Então, tem a questão do sono, né? Isso é muito frequente, não é, doutora? E um outro sintoma... Quando tu fala de sono, é um cuidado para a manutenção do sono ou a falta de sono que acontece em decorrência do quadro de burnout? É um cuidado para manter a qualidade do sono? Não, todas as disfunções, as disfunções relacionadas a sono, né? Sim. Então, é que num primeiro grau desse estresse, a pessoa, por isso que é o perigoso. Porque o avançar do estresse, ele é gradativo. Por isso que a gente não percebe, porque ele é gradativo. A minha dúvida, inclusive, é essa. Assim, há um processo... Sim, é um processo, ele é de gradativo. Quanto tempo eu faço chegar assim no porque existe eles fazem o desenho de uma curva, sabe? O pessoal que estuda, né, eles fazem o desenho de uma curva. Então, no primeiro estágio, o que acontece? Talvez todos nós aqui talvez já passamos por isso. Então, no primeiro estágio, é o estágio, assim, da hiperatividade, né? Então, é um trabalho novo. Vira a noite sem trabalhar, sem dormir. Sem dormir e não está cansado no outro dia. Então, é aquele Toma gás que eu tô... energético. Nossa, eu tô num projeto novo. Nossa, esse ano 22... Nossa, esse ano é meu ano, né? Vou ficar rica. E vai. Vou compensar tudo que não deu certo na pandemia. Isso vai compensar tudo. Então, nossa, mas eu tô demais. Eu fiquei até as 3 da manhã trabalhando e 6, 7 da manhã eu tava de pé e eu não tô cansada. Então, é aquele gás, então é a fase da hiperatividade, sabe? Aí passa essa fase, vem a outra fase que é chamada fase de resistência. É a fase onde eu já começo a oscilar entre essa hiperatividade e às vezes já começa a dar sinal, né? O corpo começa a dar um sinal de uma
às vezes uma pressão, que começa a ter aqueles picos de pressão. Taquicardia. Ansiedade, falta de ar. Isso. Aí eu já começo, aquela falta de sono lá, que eu achava que era eu que estava, né? Mulher Maravilha lá, dando conta de tudo. Aqui eu já começo a perceber que eu quero dormir, mas eu tenho dificuldade. Chega muito para mim, né? Pessoal que trabalha assim, né? Às vezes, sei lá, vou citar TI, fica ali ligadão, engenheiros, né? Ai, doutor, eu não consigo desligar meu cérebro. Muito comum isso. Então, né? Tá nessa fase ali. Então, se a pessoa, tem alguma coisa que não tá certa aqui, né? Então, se a pessoa, aí ela pode fazer o quê? Ela pode desacelerar, tirar momentos para ela, fazer algumas, né, tomar algumas atitudes, fazer exercício de respiração, atividade física, sei lá, procurar uma ajuda médica, ela volta. Agora, se a pessoa não percebe, não se dá conta e segue, aí essa curva vai continuar e ela vai chegar na exaustão. Aí quando ela está na exaustão, é aquela fase assim, que a pessoa não tem energia, ela não tem força. Ela acorda, sabe, na segunda-feira já, ela vem trabalhar por obrigação e ela vem se arrastando. Aí chega na terça-feira novamente, ela vem para o trabalho. O que eu percebo, mais assim, que eu mais percebo, que eu mais casos que chegam, né? Essa falta de energia é o sintoma que primeiro aparece, né? A falta de energia, dificuldade de memória. Mas aí a síndrome de burnout já está instalada, doutora? Aí a síndrome de burnout já está instalada, porque já preenche os critérios cardinais, centrais da crise mesmo. O que a gente vê nessas fases, um pouquinho antes da exaustão, às vezes, por exemplo, uma insônia de manutenção. Às vezes até consegue iniciar o sono, dormir, mas acorda no meio da noite e perde o sono. Ou acorda 3 horas da manhã e não volta. Exato. Acorda no meio da noite, assim, insônia de manutenção, e não volta mais a dormir. Isso. Às vezes a pessoa não tá percebendo, mas sinal clássico de estresse, de ansiedade esse. Ou então, até assim, eu dormi, mas eu acordei com uma sensação de que eu não dormi. Eu não relaxei, não descansei. Não teve um sono reparador. Exato. Quando a gente já observa esses sintomas clínicos, para a gente fica muito claro, né? E aí é importante mesmo a gente trazer a reflexão e se a gente conseguir comprovar mesmo que isso está diretamente associado, quase que exclusivamente ao trabalho mesmo, de fazer uma reflexão e de tentar mudar isso. Então, tentar entender mesmo se o que tem acontecido, se tem a ver, às vezes, com a instituição, ou se, às vezes, a gente consegue associar algumas rotinas que mitiguem esse estresse, mas a gente precisa parar porque o nosso corpo já está mostrando que alguma coisa não está legal. A gente percebe, desculpa, acho que te cortei, mas a gente percebe pessoas que mudam, depois de anos, mudam de carreira, inclusive. Né? Optam por fazer coisas mais simples, muitas vezes, que aos olhos da sociedade são mais simples, mas nem sempre são, para viver uma vida com mais qualidade, né? Isso tem acontecido com bastante frequência também. Sim. Eu não faz... Ano passado, retrasado, eu estava com um caso, ele chegou para mim com pânico, né? Eu estava tomando medicação já, e ele tinha crise de pânico. E chegou assim no meio do ano ali, no inverno, eu lembro que era inverno, né? E aí ele teve uma grande melhora. E quando chegou ali final do ano, né? Chegando próximo ali final do ano, e ele, professor, estava na época de fazer aqueles, como é que chama? Aqueles processos seletivos, né? Ele não é concursado e tal, então ele fazia processo seletivo. Ele teve uma piora total no quadro dele. E aí a gente seguiu e fomos vendo resultado. Aí a gente fez alguns testes, a gente foi avançando na terapia e ele acabou percebendo, ele nunca tinha se dado conta de que o perfil de personalidade dele não tinha nada a ver com ser professor.
né? Não tinha nada, nossa. Ele estava constantemente se maltratando, como eu digo às vezes, né? Se chicoteando ali nessa profissão. Nessa rotina diária. Nessa rotina diária. E aí ele trocou de profissão e tá feliz da vida. Isso é bonito de ver, né? É bonito de ver. Agora eu tenho uma pergunta, já que a Cleusa tocou nesse assunto da síndrome do pânico. Qual a relação entre a depressão, síndrome do pânico e síndrome de burnout? Então, posso responder para... Claro, fica à vontade. Não, aqui assim, ó, aquela hora ali, eu falei que tinha um sintoma que eu queria falar, mas aí eu acabei dando toda aquela explicação das fases e não entrei, né? E tem a ver com isso. Então, assim, ó, à medida em que o burnout vai avançando, né, esse esgotamento do ser, esse esvaziamento, né, ele vai se manifestando de formas muitas vezes diferentes, ou seja, ele vai afetar onde eu já sou frágil. Então, cada um tem as suas áreas de maior fragilidade. Então, tem pessoas que aconteceu qualquer coisa, é o estômago que dói. Eu já sou suscetível à enxaqueca. Então, à medida que o estresse vai avançando, ele vai afetando onde eu já sou mais suscetível, né? Então, uns pode ser depressão, pânico. E o sintoma que eu gostaria de falar, que a gente tem percebido muito aqui, é a questão da comida. Então, à medida que isso vai avançando, muitos vão para onde? Comida. Por quê? Carboidrato, né? Açúcar. Ele vai dá prazer. Ele vai fazer A busca pelo prazer prazer momentâneo, para saciação, saciar. claro. Isso vai aliviar naquele momento Isso ali. funciona também para o cigarro, para bebida alcoólica. Bebida, outros tipos de droga. Tá tudo incluso nesse bojo, né? Isso. E aí, respondendo diretamente à tua pergunta, o burnout e os sintomas dele se sobrepõem aos do transtorno depressivo maior. O que a gente percebe de diferença é que o burnout estaria diretamente implicado ao trabalho mesmo, enquanto que no transtorno depressivo maior a gente vê uma perda de prazer, de interesse, de força de vontade em vários aspectos da nossa vida e não só nas atividades laborais. Apesar de que o burnout pode levar a um quadro depressivo. Com certeza, na maioria claro. das vezes, né? Claro. Porque só esclarecendo aqui, a gente fala tanto dessa palavra depressão, né? A pessoa está em depressão, caiu em depressão. Caiu em depressão até a redundância, né? Mas o que é, resumidamente, a depressão? Para a gente diferenciar do burnout, doutora. A depressão são sintomas persistentes de anedonia, que é falta de prazer, de motivação, tristeza, muitas vezes choro imotivado. Sem motivo. Às vezes aparente, tem raízes, tem traumas, né? Eu sou especialista em trauma, né? E traumas, às vezes que eu digo, né? A mente esquece, mas o corpo lembra. Então, às vezes, coisas que aconteceram lá na nossa infância, a gente nem lembra mais, mas pode ajudar no quadro depressivo. Que a gente traz à tona, procura essas raízes, principalmente na psicoterapia. Isso. Mas são sintomas persistentes, sintomas que afetam diretamente a pessoa, trazendo sintomas físicos, como nós falamos, e que precisa ser adequadamente tratado, porque traz implicações físicas também. E aí, muitas vezes, na depressão, aquela pessoa, ela quer ir para o trabalho, porque lá no trabalho ela tem prazer. Então, a diferença... Pode ser uma fuga. É uma fuga, mas ela não tem... Ela está em depressão, mas ela não tem problema com o trabalho. Né? Então, é uma depressão. Agora, né, ela está depressiva e ela não suporta mais aquele trabalho, né? Porque o burnout deixa a pessoa muito negativa, né? Tem esse negativismo, né? Então, ela não suporta mais, ela vai para o trabalho, assim, porque ela precisa pagar o aluguel, né? Tem filhos pequenos, mas ela vai para o trabalho muito mal. Ela não trava, né?
ela continua a rotina de trabalho, porque tem as pessoas depressivas que abandonam carreira, que abrem mão de... Sem querer, mas abrem mão. E tem as pessoas que se entregam ao trabalho. É isso, né? Isso, e assim, ó, tem um termo, eu gosto muito da Marilda Lippe, né? A Marilda Lippe foi uma das pioneiras no Brasil a estar falando de estresse, né? Participei de congressos com ela em São Paulo já. E como é que é o nome daquele presencialismo? Bom, eu não lembro exatamente o nome do termo, mas o pior de tudo é que a pessoa que está em burnout, ela muitas vezes ela não falta trabalho. Ela falta trabalho. Não, muitas vezes ela não presencialismo. Eu acho que é esse o nome. E o termo, não estou lembrando exatamente, né? Mas ou seja, ela vem para o trabalho, mas ela não produz mais, porque ela está ali de corpo presente. É isso que esse termo, que eu não estou lembrando exatamente o nome, quer dizer. Ela não falta, ela está ali, mas ela está só de corpo presente. Ela bate ponto, ela faz o trabalho, ela volta para casa, no outro dia de manhã ela está ali, mas a gente diz que ela está só de corpo presente. Se surgir algum imprevisto, ela não tem mais criatividade para resolver aquele problema. É uma das, inclusive a Marilda Lippe, ela conduziu um trabalho muito interessante com engenheiros, mas isso faz anos já, e engenheiros da Petrobras, se eu não me engano, e onde ela conta, né, que percebeu isso, que aqueles engenheiros ali, pessoas, altamente inteligentes, que estavam ali há mais de 30 anos, e devido a essa exaustão, eles tinham perdido essa capacidade de resolver problemas, a capacidade criativa, ou seja, estavam tão sugados. Necessária, né? Hoje em dia, né? Tão necessária, porque a gente vive um mundo de inovação, tudo se transforma com tanta rapidez. Isso também tira a pessoa da zona de conforto, é positivo, mas essas mudanças muito bruscas, né, podem, se a pessoa não estiver, se o indivíduo, né, não estiver preparado para aquele contexto, ou aberto, talvez, né? Estou tentando simplificar aqui, mas eu sei que é bem complexo, né? Falando de perfil ainda de paciente, possível paciente de burnout, tem faixa etária? Tem, por exemplo, um ciclo social que essas pessoas participem, enfim, tem um perfil, ou isso realmente ninguém está imune, porque assim, às vezes a gente vê um perfil de uma pessoa que tem uma vida mais simples, né, que vive aquele dia a dia, aquela rotina, e tem menos problemas emocionais do que alguém que está muitas vezes num cargo de direção, que tem toda uma gama de oportunidades pela frente. Não sei se estou sendo clara aqui, mas acho que vocês me entenderam, né? Tem um perfil? Então, para burnout, eu não lembro de ter lido, ouvido um perfil, né, etário, de idade, né? Mas pode atingir um jovem, por exemplo. Sim, pode. Agora, com relação... a gente falou aqui de traumas, por exemplo. Pode ser um trauma de infância que vem à tona numa situação de pressão. Mas com relação ao estresse, de um modo geral, não só relacionado ao trabalho, então, tem pesquisa assim mostrando que esse estresse, ele está mais... a idade seria mais assim, de 25 anos para cima, né? Onde a pessoa já está formada, mas ela ainda não tem uma carreira consolidada, e ela está, às vezes, casando, comprando casa, pagando... Decidindo ou não pela maternidade, que é um fator de pressão muito grande também. Então, tem pesquisas mostrando essa prevalência, né? Vamos dizer ali, de 25 a 35, 40 anos. Porque aí depois dessa idade, né? A gente espera que a pessoa já esteja com a vida mais encaminhada, estável, né? Então, ela já começa a se aquietar, vamos dizer assim. Falando ainda dessa questão comportamental, né? A gente
identificou aqui alguns elementos que podem contribuir para prevenir um quadro de burnout. A Cleusa nos trouxe aí essa linha, né? Ou melhor, essa curva, né? Que identifica, que dá sinais, né? O autoconhecimento é bem importante, né? Não negar as dores, né? Com certeza. E assim, quando a gente lida com a depressão ou o próprio síndrome do pânico, é difícil, né, doutora, muitas vezes ser levado a sério, né? Como que se pode posicionar diante de uma situação dessa? Porque a pessoa está sentindo dor, ela reconheceu, ela está sentindo isso de fato, ela reporta isso para sua família, a família acha que é bobagem, enfim, como que... Acredito que o que a gente está fazendo agora é uma educação mesmo em saúde, uma conscientização de que esses sofrimentos existem, um tratamento psicoterápico, uma terapia adequada para lidar com todas essas questões, para elaborar estratégias de enfrentamento e de melhorar esse quadro. Medicamentos, como nós falamos, muitas vezes a gente lança mão para trazer novamente esse corpo ao equilíbrio, e algo que todos nós podemos fazer e que se enquadram como estratégias bastante eficientes seriam, para todos nós, praticar atividade física, praticar meditação, outras técnicas de relaxamento, mindfulness, né, Cleusa? De fato, tirar momentos de qualidade livre de telas, de tecnologia, de celular, de computador, algo que a Cleusa e eu estávamos falando antes de entrarmos aqui na entrevista. Super importante a gente sair um pouquinho das tecnologias, já que a quantidade de informações que a gente consome aumenta muito o nível de estresse. Ou seja, são práticas bastante simples, mas quando a gente incorpora no dia a dia, a gente mitiga bastante a chance de ter burnout. É tomar muita água, né? Tomar muita água. Hidrate-se, claro. Porque, respirar, né, Cleusa? Isso, então, eu ia falar disso porque eu já falei em outros momentos, né? E em palestra e redes sociais, assim, a necessidade da respiração, né? Quer dizer, todos nós respiramos, né? Mas a gente criar esse hábito respirar de profundamente, mas consciente na parte abdominal, né? Eu sou adepta da coerência cardíaca, né? Que é essa respiração, a gente imaginar que está respirando através do coração, né? E a gente fazer essas paradas todos os dias, tirar assim, pode ser um mini relaxamento que a gente chama, um micro, 2, 3 minutinhos, mas eu sentar, relaxar os ombros, tirar essas tensões da testa, mandíbula, e eu ficar ali em contato comigo. Muitas vezes assim, eu lá em casa não. A gente vai no banheiro, né? Eu digo para as mães. As mães passam muito por isso. As mães, vai no banheiro. Admitir. Vai no banheiro, tranca a porta do banheiro, diz, agora ninguém vai entrar aqui que a mãe tá aqui, né? Não, a mãe vai ficar aqui. E senta, eu digo pro pessoal, senta lá na tampa, baixa a tampa do vaso, senta e fica lá. 2, 3 minutos em contato consigo, com a sua respiração. Imaginar que tá respirando. Faz diferença. Totalmente, muda a frequência, muda, 30 segundos, se a gente fechar os olhos, 30 segundos, e tentar desligar de tudo à volta e ficar em contato comigo, 30 segundos já muda, mas a gente acaba não fazendo isso, né? Sim, mas como a doutora falou, né, a gente está trazendo aqui informação, não tem como falar de qualidade de vida sem falar desses aspectos da vida, né? Parecem coisas tão simples, né? Como a Cleusa trouxe aqui. Faz uma pausa, né? Intencional, uma pequena pausa. Abre mão de tanta tela, né? Vai caminhar no jardim da tua casa, né? Parece simples demais, mas faz toda a diferença, né? E eu acho que esse assunto não se esgota, né? A gente já está acabando o programa, a nossa edição do videocast de hoje. Sei que a Cleusa tem muito a acrescentar aqui. Fala, Cleusa. Pode falar. Assim, a gente
a gente fala em 4 pilares para o gerenciamento do estresse, né? Então, são 4 pilares para eu gerenciar o estresse, que eu já estou, e também para eu praticá-lo, para não entrar, né? São 4 pontos, bem simples de entender, bem simples, né? Atividade física regular, né? A gente, mas eu não tenho dinheiro para ir pra academia. Bota um tênis, vai caminhar. 15 minutos todos os dias está valendo. Atividade física, alimentação saudável, né? Muita água, verduras, frutas. Tiramos as porcarias, tá ótimo, né, doutora? Tá ótimo, sim. Atividade física, alimentação regular, a organização dos pensamentos. O que é isso? Usa o pare, aquela coisa que fica ali, né, te judiando, aquele pensamento, porque a fulana me fez isso ano passado, ou semana passada, que seja, mas não fica pensando isso. Não fica pensando, isso não vai ajudar a resolver o problema. Então, se não sabe fazer, está com dificuldade nisso, vai para terapia. Né? A psicóloga cognitivo comportamental vai ensinar como organizar isso, né? Então, a limpeza do pensamento e, por último, o relaxamento, que é a respiração, né? Olhar pela janela, eu acho que já vou colocar em prática hoje, né? Os 4 pilares. O relaxamento, me hidratar mais, dormir melhor, tentar. Muito bom. Gente, eu sei, tem muita coisa para falar ainda, e eu tô sentindo que a Cleusa, como a doutora Giglioli, vai voltar aqui no Viva Saúde. Estamos à disposição. Tem muita coisa para falar. Tenho certeza que esse programa, que essa edição do nosso videocast vai acrescentar muito na vida das pessoas, porque é aquele alerta que muitas vezes a gente precisa para que o 2022 seja, né, aquele foguete. Às vezes vale a pena dar um passinho para trás para seguir em aquele frente. Foguete, mas com paciência, né? Paciência, claro. É regrado, né? A direção é mais importante que a velocidade, né, Cleusa? Isso. Muito bom, muito bom. Para ser mais produtivo, a gente tem que cuidar da gente, né? Falando isso, quero agradecer a presença da doutora Giglioli aqui, mais uma vez, né? Sempre muito solícita, e a gente agradece e espera que tu volte aqui, doutora, mais vezes, para a gente falar ainda sobre muitos assuntos aí. A Cleusa também, muito obrigada, Cleusa. Tua primeira vez aqui, mas eu tenho certeza que você vai voltar. Algo me diz, né, doutora? Quero agradecer a presença de vocês aqui e agradecer também a presença do público que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que você vai levar para a sua vida vários ensinamentos, dicas, orientações nessa conversa aqui. Se você tem dúvida, entre em contato com a equipe aqui da Unimed e manda também lá pelas redes sociais a sua dica, a sua dúvida, para que a gente possa também produzir novos conteúdos para auxiliar você no dia a dia, na sua rotina. Muito obrigada, a gente agradece mais uma vez, né? E até a próxima edição do Viva Saúde.